Boa noite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite para compartilhar a palavra e estar junto, como a Lu falou, estar juntos, perceber esse ambiente de liberdade, de entendimento. O Senhor tem muito para fazer nesse tempo em que nós estamos, na geração em que vivemos, e a geração que nós vivemos é o tempo que nós temos. A geração que nós vivemos é o tempo que vivemos. Davi serviu a sua geração. O seu tempo é a sua geração. E nós estamos vivendo no ápice da nossa geração. Nós estamos vendo ministérios dentro da igreja ganhando formas específicas, formas em estado pleno. Nós estamos conseguindo identificar os ministérios que estão disponíveis para a igreja. Eu venho de um tempo, eu e a Lu, somos criados em Igreja Batista, nós somos oriundos do Rio de Janeiro e de formação batista. As nossas avós eram melhores amigas, o irmão do meu pai casou com a irmã da mãe dela, então a gente foi tudo assim, né? Criados juntos, experimentando as coisas juntos, e nossas avós cooperaram na plantação da Igreja Batista, que até hoje está lá no nosso bairro, tem 70 anos, e nós viemos de uma história com a igreja, de relação com a igreja. Nós vimos a igreja tomando novas formas. Nós vimos a luta do conservadorismo dela com aquilo que o Espírito estava trazendo. Eu lembro ainda criança que na Igreja Batista que eu era não tinha bateria. Distorção da guitarra era um absurdo, né? Janires e Rebanhão, se alguém lembrar aí já vai entregando a idade. Janires, Rebanhão, né? Tocar, pegue a guitarra e cante um rock para adorar Jesus. Meu irmão, isso era uma blasfêmia, né? Tipo, pega a guitarra, toque um rock para adorar Jesus. E nós fomos vendo a igreja recebendo novas formas por causa do tempo em que ela vivia. Não é se conformando o mundo, mas ela sendo esclarecida por Deus no seu papel para o mundo. E nos anos 2000, 99, 2000, nós começamos a ouvir mensagens sobre ministérios que estavam parados na igreja, ou não estavam sendo apontados, reconhecidos. É um prazer estar aqui com irmãos argentinos, porque os argentinos me abençoaram muito nesse processo de saber que existiam apóstolos, que existiam profetas. Eu mesmo estava numa igreja batista e um argentino falou para mim: você é um profeta? Eu falei: não, tá louco? Na minha igreja eu aprendi desde pequeno que profeta acabou. Porque a Bíblia está aí e não existe profeta. Profecia, ventos de doutrina, está amarrado em nome de Jesus. E foi através dessa nação, desses homens que vieram para o Brasil nos anos de 98, 2000, falando sobre essa restauração ministerial. E é uma época de se estranhar. Apóstolos, profetas, era de se estranhar. Hoje a nomenclatura já está bem aceita. Claro, também nós temos problemas com excessos, né? Excessos de apóstolos, excessos de profetas, mas tudo aquilo que tem muito valor tende a ser copiado e tende a ser falsificado. As notas que se falsificam são as mais valiosas. Então a gente não pode ficar tão preocupado com a falsificação, porque o que nos faz ser perito naquilo que é verdadeiro é o nosso envolvimento com a verdade. É a verdade que traz clareza e não aquilo que não é verdadeiro que vai te proteger daquilo que é falso. Nós pensamos que somente o conhecimento escritural vai nos proteger dos ventos de doutrinas, mas o capítulo em que esse versículo está parado, Efésios 4,13, não fala que é o conhecimento escritural que protege do vento de doutrina. É a preparação, o aperfeiçoamento que esses ministérios trazem enquanto estamos operando na obra do ministério e o crescimento nosso na unidade da fé, no conhecimento do Filho e na estatura do varão, para que não sejamos como meninos levados por vento de doutrinas. Então, é o funcionamento desses ministérios, é o funcionamento dessa obra ministerial, fundamentada, como Paulo fala, em verdade e em amor, que vai nos manter protegidos dos ventos de doutrina. É o nosso funcionamento.
As Escrituras têm um papel essencial para saber como funcionarmos. Mas não é só conhecendo ela que nós vamos estar protegidos para reconhecer aquilo que é ventos de doutrina. E ventos de doutrinas é aquilo que provoca só reboliço, mas não leva ninguém para lugar nenhum. Nem sempre é o que é errado, mas é um vento. Uma tendência de um ensino que é demasiadamente enfatizado, mas do que não leva a gente para lugar nenhum. Não produz aquilo que precisa ser produzido: a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e a estatura do varão perfeito, que é a finalidade da edificação do corpo de Cristo. Então, um vento de doutrinas nem sempre é uma doutrina errada. É homens que são astutos e utilizam de assunto para movimentar pessoas, que são inconstantes, que não desenvolvem a sua maturidade no que quer, para que não sejamos como meninos levados. Percebe que a questão aqui não é o vento de doutrina e nem os homens astutos. O problema é não crescermos em maturidade. Porque a palavra meninos fala de um tipo de postura, de estatura, de imaturidade. Enquanto a gente não desenvolve a maturidade, nós estamos vulneráveis a vento de doutrina. O apóstolo Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele falou: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando me tornei homem, parei com as coisas de menino. Paulo está se referindo à sua época como rabino. Menino. Doideira, não? Doideira. Entendeu qual época ele era menino? Quando ele era rabino. Quando ele tinha nas mãos a carta do Sinédrio para perseguir aqueles que ele tinha que perseguir. Ele falava: eu pensava como menino, agia como menino, procurava coisas de meninos. Ele também estava num vento de doutrina, entendeu? Ele também pensava que a igreja era uma seita. Não, era ele que estava contra o que Deus estava fazendo. Ele tinha a intenção certa, mas a sua ideia estava equivocada. A sua intenção era verdadeira. Ele servia a Deus, porém, a sua mente estava equivocada. Ele era menino. Ele tinha ambições no meio do que ele cria. Talvez isso seja o maior perigo para nós como ministro, como igreja, defendermos temas doutrinários teológicos baseados nos nossos próprios interesses. Nós não estamos promovendo a edificação, nós queremos ser o certo. Nós queremos estar certo. Nós queremos ser convidados para pregar. Nós queremos ter seguidores. Nós não estamos tomados por um zelo pela casa do Senhor. Então, a questão não é você estar certo. A questão não é você ter razão. A questão é se você está totalmente entregue àquilo que Deus quer fazer. E nós estamos vivendo um momento onde os ministérios estão tomando formas finais, plenas. Por isso eu acredito no seu ministério profético. Acredito. Tomando forma, uma força. Não sei se você já foi avisado sobre isso. Talvez pode ser uma coisa que você não está acostumado, mas tudo bem. Você não precisa tomar isso como vocês, né? Mas eu vejo na casa de vocês uma expressão profética que ficou parada. Porque você condicionou ela ao que você tinha que fazer por aquele tempo que vocês estavam vivendo. Porque para aquilo que vocês precisavam se envolver, e agora está na hora. Bom. E Ele está fazendo isso conosco. Ele está fazendo isso conosco. E sabe qual é a forma final para o ministério estar em plena formação, em funcionamento? É o que está no capítulo 4 de Efésios, mais o versículo 1 ao versículo 3. É a estrutura interna do ministro. A graça, que está no versículo 7, a graça de Cristo, do dom de Cristo repartida,
ela é uma graça repartida para gerar uma estrutura interna e uma estrutura externa. Porque Cristo, quando ele disse, aprendei de mim, ele falou que deveria se aprender dele, porque ele ensinava sobre uma estrutura interna. Porque tinha a ver com encontrar descanso interno. Entendeu? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. A palavra descanso nas Escrituras tem a ver com habitação, tem a ver com presença. Deus não descansou em Gênesis porque estava cansado. Ele entrou naquilo que ele criou. Isso é descansar. A glória descansa no tabernáculo, a glória descansa no templo. Por isso Jesus disse, quando esteve na terra, que os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Não havia nada na terra que o pudesse representar de forma que ele queria ser representado. O pássaro é o símbolo das estruturas religiosas farisaicas e o lobo é o símbolo do Império Romano. E ele falou, não tem estrutura para me representar, não tem onde eu posso reclinar a minha cabeça. Isso está no mesmo sentido de descansar com a sua presença. Porque aquele lugar que está cheio da sua presença passa a ser o lugar que o representa. Então a estrutura interna é muito importante para esse acabamento final daquilo que nós estamos sendo formados. Porque nós precisamos de descanso. Porque o que não se tem ao nosso redor é descanso. O oposto é descanso para as nossas almas. E às vezes a gente está procurando no que nós temos que fazer para encontrar descanso. E Jesus falou, não, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o contexto ali está sobre os ensinos dos rabinos. Sobre fardo, sobre jugo, como se pensar sobre a lei, como cumprir a lei. Ele falou, descansa. Em mim tem descanso. Como? Eu obedeço, como eu faço? Seja humilde e permita-se aos processos, mansidão. Não reage enquanto você está sendo contrariado. Quando toda a sua ideia está sendo contrariada. Quando nada acontece do jeito que você quer, mansidão. Mansidão não é ser pacato, ser manso não é ser pacato. Ser manso é, você poderia tomar uma decisão, mas você não toma. Porque você está atento com o que está acontecendo, no que está sendo ensinado para você. Isso é ser manso. Você tem todas as condições para resolver aquilo. Mas você entende que você precisa permitir que aquilo aconteça. Para que do nosso coração seja visto. Para que a gente possa ver o que está no nosso coração. Mansidão e humildade foi que faltou para Israel enquanto atravessava o deserto. Por isso, Deuteronômio capítulo 8, Moisés, fazendo uma releitura do movimento profético de Deus, falou, Deus falando através de Moisés, eu vos trouxe até aqui para te humilhar, para te deixei te passar fome, mas te sustentei. Esse é o ponto. Mas o objetivo é que você soubesse o que está dentro do coração de vocês. Esse é o ápice da formação. Conhecer o que está dentro. Saber lidar com o que está dentro de nós. E todos nós, eu acredito, sofremos abalos, sofremos choques, impactos para conhecer o que está dentro. E aí a humildade está quando eu vejo o que está dentro e eu falo, não serve, não dá para eu viver. Eu me permito e reconheço a minha pobreza espiritual diante da grandeza espiritual que me comissiona. Por isso Jesus falou que bem-aventurados são os sem recursos espirituais. Porque o reino favorece eles.
É a única bem-aventurança que está no tempo presente. Deles é o reino. É a única. Todas as outras, e serão, e serão, e serão, e serão. E a primeira palavra de ensino de Jesus sobre o reino de Deus é: todo aquele que reconhece que carece de recursos espirituais para viver aquilo que está disponível para si, tem ajuda do reino. Tem um reino para ele. E foi isso que Jesus fez em toda a sua vida aqui na terra. Deus encarnado, vivendo numa estrutura limitada. Deus vivendo dentro do que Ele criou. Para poder ter o favor do mundo dele, dentro do mundo que Ele nos colocou para viver. Foi por isso que Deus o exaltou, diz Paulo. Foi por isso. Porque o maior exercício de autoridade e poder no mundo não está atingindo o topo do mundo. O nosso Deus atingiu esse maior lugar de autoridade e poder, morrendo num lugar onde ninguém dava atenção para aquele lugar. No Calvário. Ali, o poder do futuro entra na realidade da era presente. Num lugar onde ninguém estava olhando. Assim como ele nasceu. Quando ele nasceu, era festa de tabernáculos, dias como os dias que nós passamos. E Jerusalém estava lotada, Facundo, de pessoas para celebrar a presença de Deus no templo. E Maria não conseguia nem lugar para ter seu filho, por causa do mandato de Herodes de matar criança. Precisava ser um lugar escondido, mas não tinha vaga no hotel, porque estava lotado, todo mundo estava no templo. O foco estava no templo, e quando os magos chegam, Herodes chama os sacerdotes e fala assim: por que Herodes quer que a gente logo hoje? Ele não sabe que é festa de tabernáculo, ele está todo ocupado com o templo, ele quer saber, vai vir sim, um dia vai chegar. E Jesus está nascendo. E está todo mundo na festa do templo lotado. Todos os olhos voltados para aquele templo, eles lavando o templo, mostrando, cadê? Nós queremos a glória de Deus. E tinha uns caras que não estavam querendo muito saber daquela agitação, estavam num campo. E o céu desceu para falar: vocês aí, que estão ainda esperando o que fazer, estranha toda essa movimentação, vai para tal lugar sim, porque o sinal agora não é mais uma grande construção. O sinal agora não é um templo, o sinal é um menino envolvido num pano. O sinal mudou. Tire os olhos das expectativas que você fez no passado. Porque quando Deus realiza aquilo que foi dito, Ele vai procurar sinais sensíveis, que fogem da cobiça humana, da ambição humana. Os sinais combinam com a estrutura interna que Ele quer que nós tenhamos. Humildade. Todos os sinais sobre feitos de Deus combinam com a postura que Deus quer que nós tenhamos. E o rei entrará sobre ti, Jerusalém, montado num jumentinho, não num cavalo. Mas esse rei é grande, é poderoso, o maior reino, monta num jumentinho. Porque esses sinais são para mostrar a postura da verdadeira grandeza que o mundo não conhece. Nem pela sua própria sabedoria vai conseguir conhecer, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1. O mundo, pela sua própria sabedoria, não pôde conhecer Deus. Se os poderosos desse tempo pudessem entender, não teria crucificado. Deus escolhe as coisas fracas para revelar o seu poder. O problema é que hoje nós estamos usando de critérios para escolher aquilo que Deus nos manda fazer, que nem Deus usou para nos escolher. É isso que Deus fala para a igreja de Corinto. Ei, por acaso vocês foram chamados muito nobres?
Ei, vocês estão usando o critério para as pessoas que eu não usei para chamar vocês. Vamos lá. Vamos baixar. Tem coisas grandes para acontecer, mas a estrutura tem que ser de humildade, de mansidão. Os ministros de Efésios 4 são prisioneiros do Messias. Prisioneiro do Messias. Um prisioneiro do Messias não vê o que Roma faz contra ele como fosse Roma que estivesse fazendo. Ele ressignifica os acontecimentos ao seu redor. Não é Roma que me prende, é o Evangelho. Não é Roma que me algema, não, é a minha mensagem. Você vai ressignificando os verdadeiros valores do mundo. Eu acredito que para a gente entrar nessa operação máxima, dessa conclusão da formação dos 5 ministérios para a igreja, nós vamos precisar ler os versículos de 1 a 3. Para que possamos preservar a unidade do Espírito, ou seja, tudo que o Espírito tem falado nesses últimos 20 anos. Precisa de uma estrutura que combine com o que ele diz. Um odre que combine, que consiga compatível ao vinho que está sendo produzido. Você sabe que o vinho novo e odre novo, a palavra novo no grego, elas não são a mesma. A palavra vinho novo, novo ali é neos, recentemente produzido. Não tinha e foi produzido. Quando fala de odres novos, a palavra é kainos no grego, que é renovado, reestruturado. Jesus estava falando para um público que conhecia o processo do vinho e do odre. Ele fala, vocês não colocam vinho novo em odre velho. Nem isso, ele está falando assim, ó, vocês não fazem isso com o vinho, que dirá com aquilo que eu estou trazendo. Porque se você coloca um vinho novo no odre velho, o odre velho que recebeu o vinho novo um dia, a pressão do vinho deu a ele uma forma. Porque o odre é feito de couro da coxa da ovelha. Ele é de couro, quando o vinho novo é colocado ali, ele enche e ganha uma forma. Enrijece por causa da pressão do vinho. E ele conserva o vinho ali para ser servido. Se você coloca um vinho novo no odre que já recebeu uma forma, na hora que a pressão do vinho entrar nele, ele não vai resistir, vai se romper. E Jesus falou, nós não podemos desperdiçar o que está vindo. Você está entendendo? Nós não podemos desperdiçar o que está vindo. Como nós não vamos desperdiçar? Trocando o odre. Não é o vinho que é o foco. O foco é o odre. E como se renova um odre? Eles colocavam esse odre com aquela forma na água, tiravam da água, colocavam ele sobre uma rocha, pegavam um pedaço de madeira e dá-lhe nele. E dá-lhe, ele vai soltando todo de novo, molhado, e ele coloca para secar até terminar a produção do vinho novo. E Jesus está dizendo para ele, João Batista veio batizando na água. Eu sou a rocha. Minhas palavras são como ficam em Jerusalém secando. Eles tiveram que modificar o odre. Jesus falou em João 16, tem muitas coisas que eu gostaria de falar com vocês agora, mas vocês não suportariam. O odre é mais importante do que aquilo que tem que ser dito. O que é dito precisa primeiro ter uma preparação para ser ouvido. Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 3, eu queria falar com vocês como espirituais. Eu queria falar de alimento sólido. Mas como vocês são carnais, eu dou leite.
E você sabe que leite você dá para quem não tem dente. Quem não sabe ainda processar. Quem não sabe ainda processar. Porque a sua estrutura não está pronta para processar o que está disponível. Existe muita coisa para ser dado para nós. Mas o ponto é a estrutura que nós temos. E nós não vamos ficar esperando acontecimentos. Nós precisamos nos tornar aquilo que foi dito que nós seríamos. Porque mais importante do que fazer é se tornar. Quando Deus tirou Israel do Egito, em Êxodo 19, versículo 3 a 5, ele diz: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Serão para mim. Eu quero tornar vocês em um povo que me represente. E eles respondem: diga, Moisés, a Deus que tudo o que o Senhor mandar nós vamos fazer. Deus queria os tornar e eles queriam fazer, entendeu? Nós somos assim. Deus nos chama. Eu vou tornar vocês. E você fala: o que eu tenho que fazer? Em João 6, a mesma coisa. Ele pergunta para Jesus: Jesus, o que a gente tem que fazer para fazer as obras de Deus? Crê naquele que ele enviou. Ou seja, desmonte a sua forma, assume a forma do que eu estou falando agora. Isso é a obra de Deus. Isso é fazer a obra de Deus. A obra de Deus são as tábuas da aliança. Êxodo 36. A obra de Deus são as palavras de Deus naquilo que eu preciso me tornar. Isso é fazer a obra de Deus. Por isso, o mais importante nesses dias é aquilo que Ele está produzindo dentro de nós. É aquilo que Ele está desenvolvendo dentro de nós. Ele está muito interessado nisso, eu acredito. Ele está muito interessado. Muito interessado. Porque nós temos um tempo, a nossa geração. Nós temos um tempo, a nossa geração. Esse é o nosso tempo. Você precisa olhar ao seu redor e entender que uma contagem está acontecendo. A nossa geração. E a nossa geração está vivendo um tempo que não é um tempo novo só. É uma era nova. Nós estamos vivendo um período na história que pode ser nomeado como um período pós-cristão. Nós não vivemos mais uma era cristã. A era que nós estamos é pós-cristã. É uma era que quais são as marcas, né, para você nomear uma era? Na mudança na maneira de viver, na mudança da estrutura social. E por mais que a gente tente militar contra, ela está acontecendo. E de novo, não é questão da gente tomar a forma de como a sociedade e o mundo está tomando, mas a gente tomar a forma que Deus quer, para que a gente o represente dentro desse tempo. Um tempo funcionou, foi panfletos. Pregação na praça. Hoje não funciona, por causa da dispensação. Efésios, capítulo 3, Paulo fala que a dispensação traz uma maneira de se movimentar. A palavra dispensação, no grego, é a palavra economia, oikonomia, que deu origem à palavra, em português, economia. É a maneira de Deus administrar o seu plano. Por isso que os apóstolos, Paulo escreve que importa que sejamos conhecidos como administradores dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus é a maneira de como Deus coloca em funcionamento o seu plano. E Paulo diz que Deus revelou para ele uma dispensação, uma administração, uma economia. E a economia funciona da mesma forma como Paulo está falando ali. Você sabe que a nota, ela tem um valor. A nota de R$100, ela não vale R$100. Isso explica que antes você conseguia comprar uma quantidade de produtos com R$100. Hoje você não consegue comprar mais. Por quê? O valor econômico
muda. A nota de R$100 hoje deve valer 60 ou 50 e poucos reais, R$56, eu acho a última vez que eu vi. O valor econômico dela. Isso explica a redução da quantidade de produtos ou de consumo que você tem com essa nota. Por causa da economia que determina o que você alcança. Deus tem uma economia. Existem coisas que você alcançava antes e tem coisas que você não alcança mais. Porque existe outra maneira de administrar esse tempo. E são mistérios. Por que são mistérios? Porque ainda nos estão ocultos. Oculto porque Deus... Não, porque Ele reserva para determinadas gerações. Paulo diz, a outras gerações não foi dado saber o que está sendo dado para nós. Por quê? Porque esse é o tempo, é a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quando a história completou um tempo onde Deus falou, completou. Mas como é que se define isso? Não sei. Porque é Deus que disse, né? Chegou o fim, eu vou enviar meu Filho. Na plenitude da história. E aí nós podemos, vários aspectos, mas deixa para os mestres que apontam isso aí, vamos para a frente. Que Deus decide. E nós vamos precisar de uma habilidade profética para poder ler os tempos que nós estamos vivendo, a era que nós estamos vivendo. E o que eu consigo entender, e aí eu vou colocar a minha perspectiva, que é um ponto de vista, não estou dizendo que isso é o que Deus falou, mas eu acredito que Deus, com pessoas que se movimentam no profético, Ele habilitam e permitem eles captarem, perceberem tendências, até se formar uma palavra. Mas aí leva tempo para que essa palavra seja formada. Para que essa palavra profética seja formada. Começam primeiro com perspectivas, com impressões, observações, através de leituras das Escrituras, através de aquilo que o Espírito traz sobre o que você está vivendo. 1 Pedro 1,10 para mim é o texto que fala sobre isso que eu estou tentando explicar para vocês. Diz que os profetas, a respeito da salvação, eles pesquisavam e procuravam saber, para saber o tempo em que aquilo que eles mesmos profetizavam, quando o Espírito de Cristo estava debaixo deles. Então era um trabalho de pesquisa, era um trabalho de processual. O profético não tem a ver com coisas instantâneas. Isso é uma outra coisa que se a gente for entrar é muito extensa, mas Deus está trazendo uma nova forma para esse tipo de funcionamento também. De ser uma coisa só inspiracional, só qualquer coisa. Não. É um trabalho de pesquisa, de apuração sobre os passos de Deus, sobre a economia de Deus, sobre como Deus está administrando. E para isso, o resultado disso é que os profetas vão conseguir identificar para nós o que já não serve mais. Não é tanto de falar sobre o que vai acontecer. Porque a base do ministério profético não é a predição. A predição é uma ação dentro do ministério profético. A base do ministério profético é trabalhar com aquilo que Deus disse. E tudo o que vai acontecer no futuro, Deus já disse. Então, eles estão trabalhando em prol do cumprimento das promessas de Deus e não fazer previsões do futuro. E a predição é porque ele consegue entender em qual tempo nós estamos dentro do processo que está desenrolando do plano de Deus. Mas o seu ministério não pode ser baseado por predições. Tem a ver com a aliança de Deus com o povo. Deuteronômio 13, Deuteronômio 18 fala sobre palavras que, se não direcionarem o povo à adoração a Deus, ou seja, a fidelidade à aliança com Deus, não considere as palavras desse profeta. Então, o trabalho do profeta é trabalhar na manutenção da relação de Deus com o seu povo e do povo com o seu Deus. Por isso, quando essa relação não estava acontecendo, eles ficavam doidos. Eles ficavam doidos, eles falavam em nome de Deus. Olha, não é assim que a gente combinou. E ele intercedia diante de Deus, ajuda eles a entender, manda recurso.
E Deus começava a falar com eles sobre isso. E Deus começou a fazer promessas. Todas as profecias que Deus disse, eu farei, que Ele assume a ação, são incondicionais. Ele falou para Abraão, eu farei de ti. Falou para Davi, do teu filho, a tua casa eu vou construir. E ele falou pelos profetas, darei um novo coração, um novo espírito. Porei o meu espírito no coração de vocês e escreverei a minha lei na sua mente. São incondicionais, são decisões que Deus toma. E por isso Deus enviou o seu Filho, para que todas as suas promessas fossem possivelmente cumpridas. Quando o seu Filho se fez homem, a aliança de Deus com o homem ficou irremovível. Porque o judeu, Jesus, ressuscitou. E está no céu. E isso não tem a ver com uma nação como Israel. Isso tem a ver com a humanidade. A novidade dentro do desenvolvimento do plano de Deus em Cristo Jesus é que agora um ser humano mora no céu. Por isso são dois tempos, a era presente e a era do porvir, porque esse ser humano divide os dois tempos, porque na era presente é a humanidade que é criada e é vista pela terra, mas no tempo futuro, Jesus está dizendo, a humanidade vai ser reconhecida pelos céus. Por isso, em Apocalipse, a atração principal é quem são esses e de onde eles vêm. A expectativa é do céu. Porque vai acontecer uma junção desses dois lugares de uma maneira em que, de novo, o homem vai se comunicar com seres que não são como humanos. Não me refiro a extraterrestre, tá? Calma. Não é para tanto, né? Mas, você sabe, uma mulher conversou com a serpente. Um ser espiritual. Porque não era algo absurdo. Era totalmente possível por causa da maneira de como essas duas realidades interagiam naquele momento. Só houve uma mudança com a ruptura ou a queda. Mas até então, essas duas realidades, elas tinham uma maneira de se relacionar. Mas aí, esse não é o ponto. O ponto é... Qual é o ponto, né? Jesus. Que para esse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos estar atentos à forma de como nós nos movimentamos. Esse é o ponto. E eu estava pensando dentro do que estava acontecendo, que está acontecendo no mundo hoje, e como são pastores, líderes, pessoas que leem as Escrituras, eu vou citando, você pode anotar e abrir e conferir, né? Depois você fala, aquilo que tu falou não está escrito, você pode vir falar comigo. Se eu tiver me equivocado, eu falo, foi mal aí, desculpa. Eu pensei que fosse, mas eu dei uma olhadinha antes de vir para cá. Mas olhando para o cenário e hoje se estourou na internet uma publicação, né? Ore por Israel, ore por Israel, ore por Israel, ore por Israel. Ore. Eu entendo o que as pessoas estão querendo dizer com isso. Mas eu acredito que a gente precisa ter uma visão sobre tudo o que está acontecendo um pouco mais ampla. Sobre o que está acontecendo no mundo como um todo. Como eu disse, no tempo histórico nós estamos vivendo uma era que é nova. E que nós precisamos estar atento não ao que está acontecendo somente, mas ao que o Espírito está dizendo para nós. Nós estamos falando que Ele quer que a gente mude a nossa estrutura. Não é só por causa do que está acontecendo, é porque Ele quer fazer uma coisa nova. Mesmo que as pessoas acham no mundo que estão vivendo uma coisa nova, mas essas coisas que eles estão vivendo
são perecíveis, são velhas, da velha natureza. O novo para a gente é diferente deles. E a gente precisa ter uma visão mais ampla, para que a gente possa desenvolver uma visão sobre o futuro também. Nós não podemos ter uma visão limitada, nós precisamos ter uma visão ampla e de futuro. E para que a gente tenha uma visão de futuro, a visão de futuro não está relacionada com você saber mais, para que você possa ter uma visão mais ampla. A visão de futuro, ela é formada quando você esvazia o que você pensa sobre aquilo. Em Mateus capítulo 24, eu quero deixar essa primeira chave para você sobre isso, que tem a ver com o que está acontecendo no mundo. Em Mateus capítulo 24, os discípulos levam Jesus no templo e mostram para Jesus as construções. E você precisa entender e se esforçar para olhar para esse texto com uma mente judaica. Para os judeus, o templo ele é um local essencial para o cumprimento das suas esperanças escatológicas, do cumprimento das promessas messiânicas. Então, quando eles estão com Jesus ali, mostrando o templo, eles estão querendo dizer para Jesus o seguinte: nós agora estamos entendendo tudo o que você está dizendo. Olha aqui, está tudo pronto, né, Jesus? O templo está aqui, o futuro está logo ali, é com a gente mesmo, tal, pá. E Jesus olhou, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ali a visão de futuro deles desabou, meus irmãos. Você tem que entender. Eles pensavam que Ezequiel estava ali, Ezequiel 40 se cumprindo, Daniel capítulo 7, o Filho do Homem chegando, e pá, o governo. E Jesus falou, não vai ficar nada disso aí. Ele, e agora? Quem poderá nos defender? Eles ficaram desesperados e 4 deles tomaram a decisão. Jesus fala aquilo, todo mundo fica quieto, né? Fica aquela coisa chocado. 4, André, Tiago, Pedro e João foram até Jesus, fazem as perguntinhas. Jesus, repete tudo, porque eu acho que a gente não entendeu nada que você disse. Depois de você dar essa notícia, que a gente estava olhando o que você estava nos ensinando com a nossa perspectiva sobre o futuro. E encaixando o que você estava dizendo na nossa perspectiva. Esse é o problema. Esse é o ponto. A revelação, ela vem sobre algo que é do futuro e nós utilizamos uma estrutura que vem do passado para tentar concluir aquilo que vem do futuro. This is the point. E quando Jesus fala para eles, não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ser nada do jeito que vocês estão pensando. Eu acho que essa é a crise que a gente vive hoje. Nós temos uma ideia do que será, já pronta, e quando acontece, baseado naquilo que a gente acha que é, e já está vindo, está acontecendo, a gente faz a nossa leitura, faz as nossas orações, a gente faz o nosso culto, né? Como a gente sempre faz até hoje, a gente marca uma data, faz o nosso culto e fala, Deus esteja lá, por favor. Pelo amor de Deus. Ao invés de entender o que Deus quer, e você encontra com Ele no que Ele quer, mais fácil, mas a gente insiste com isso, mas tudo bem. E a gente não está conseguindo ver o que Jesus fala para eles sobre como desenvolver uma postura correta para ter uma visão de futuro. A primeira coisa, quando eles perguntam, quando acontecerão essas coisas? Então, qual é o sinal da vinda do Filho do Homem e a consumação dos séculos? 3 perguntas sobre o futuro. Jesus começa dizendo nada sobre acontecimentos, mas começa a instruí-los sobre postura. A primeira é cuidado para que ninguém vos engane. Essa é a primeira coisa que Jesus fala. Cuidado para não ser enganado. Porque virão muitos falsos movimentos messiânicos. Muitos falsos cristos. Muita gente dizendo que sabe como vai ser, que será, que vai acontecer, vai ser assim, vai ser assado. E é isso que é o certo, aqui que nós estamos, essa é a visão. Cuidado para que ninguém vos engane, não faça vocês perder tempo. Essa é a primeira instrução profética. Cuidado para que ninguém vos engane.
E ele fala também, quando ouvirdes falar de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, ele fala o seguinte: não vos alarmeis. Entendeu? É o que a gente faz o contrário, né? Vem essa notícia, meu Deus do céu, é agora, é agora, é agora, Jesus vai voltar. E Jesus falou, não vos alarmeis. Isso está no sermão profético dele, de Mateus 24. Quando ouvirdes falar, não vos alarmeis. E a gente ouve falar, ore, pray for it. E o caramba, que Bíblia, né, que a gente está lendo. Porque a gente já tem a ideia do templo montado, entendeu? De como serão as coisas. Serão 7 anos, 3 anos e meio, pré-tribulação, quem acredita, né? Nós só vai ter 7 anos de tribulação, depois Jesus vem, a gente vai, volta. Está tudo montado, está tudo organizado. Irmãos, o profeta maior foi Jesus que disse, entre os nascidos de mulher não houve outro maior que João. Ele errou. Porque Jesus não veio como ele tinha programado. Vai lá perguntar se é ele mesmo ou a gente tem que esperar outro. Ele tinha toda a sua escatologia montadinha. Ele tinha certeza. Por quê? Porque no começo quem estava mandando era ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está comigo a revelação. E o que você vai fazer, João? Vai andar com Jesus? Espera mais um pouquinho. Que ele cresça, eu diminua. Eu sou amigo do noivo, o que importa é o noivo. E ele mesmo não anda com o noivo. São os profetas complicados. Complicados. Por isso acabam perdendo a cabeça para o sistema. Entendeu? Então tinha tudo programado e Jesus fala sobre postura. Não vos enganeis, não vos alarmeis. E ele traz sintomas. Primeiro sintoma que ele fala, dores de parto. E aí a gente, para entender essas dores de parto, a gente precisa unir a leitura escatológica que Paulo fala dessa palavra de Jesus em Romanos capítulo 8. Ele fala que os sofrimentos desse tempo presente não há de se comparar com a glória que será revelada em nós. E ele fala sobre 2 gemidos, ou 3 gemidos. Ele fala que a criação geme, ele fala que nós também gememos, e o Espírito também em nós, entendeu? São os gemidos do parto. Então, quando essas coisas estão acontecendo, nós precisamos entender que nós não sabemos orar como convém. Eu me identifico com a realidade do mundo, tendo em mim um gemido gerado pelo Espírito, porque esse gemido gerado pelo Espírito é um desespero do meu interior com a estrutura que eu tenho. Paulo fala, nós gememos também, porque aguardamos a redenção do nosso corpo. Nós gememos porque a criação geme, porque não aguenta com a estrutura que está sobre ela, a administração humana que a colocou em cativeiro. Nós também gememos porque não aguentamos com a estrutura que nós temos, tendo aquilo que o Espírito derramou como primícia no nosso interior. E aí há um desespero pela realidade dos sofrimentos desse tempo presente. Daí brota a intercessão para gerar uma visão de futuro. No mesmo capítulo 8, a visão de futuro começa pelo papel que Jesus ocupa no plano de Deus. Quem vos acusará, se é Cristo Jesus que justifica? Quem os condenará, se é Cristo Jesus que justifica? Quem os acusará, se é Jesus que intercede por nós? Daí nasce a base para a intercessão sobre os sofrimentos do tempo presente. Tem um homem no céu que representa a humanidade na terra. Por isso Paulo fala em 1 Timóteo 2, eu quero que antes de vocês fazerem qualquer coisa, antes de tudo, no grego quer dizer antes de tudo. Antes de tudo, eu quero que vocês orem.
supliquem e intercedam antes de tudo. E antes de tudo é antes de tudo mesmo. Não é depois de fazer tudo orar para... Entendeu? Porque só há um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus ou Deus. É isso? Não, o homem. O homem. Deus tem interesse na humanidade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Ah, mas nem todos vão ser salvos. Não importa quem vai ser. O que eu quero é o desejo de Deus. Eu quero ser profético, eu quero ouvir o coração dele. Eu quero o desejo, eu não quero o que vai ser. Eu quero Deus. Porque quando você ficar preso no que vai ser, você entra num orgulho espiritual. Porque você queria que fosse como você disse, e não é. Aí, lembra de Jonas? Pô, fui lá, profetizei, não aconteceu nada que eu profetizei, tá vendo? Por isso que eu não queria ir. E Deus falou, Jonas, olha essa árvorezinha aí que está aí. Presta atenção em quem você representa, entendeu? Nós estamos cheios de profetas assim, que estão defendendo a teoria que eles profetizaram um tempo atrás. E aconteceu isso nos últimos 2 anos com esse lance de política. Porque a profecia nesse tempo de política tinha a ver com uma ideologia que foi defendida há mais de 10 anos. Sobre o avanço do evangelho. Era um templo. Entende? Era um templo. Que a gente achava que era assim. Para o avivamento vir, tem que ser no topo. Jesus não subiu no topo. Jesus desceu. Desde a sua própria origem, o movimento de Jesus é descer. Por isso ele diz, quem quiser ser o maior, seja... E essa dinâmica é tão legal, porque quando ele fala, se você quer ser maior, seja menor. Se você quer liderar, seja quem serve. Se você quer ser poderoso, seja como o último. Ou quem serve. Jesus está usando dinâmicas do mundo e é muito legal porque ele está falando, olha, você quer ser poderoso? Então preste o serviço que a sua condição te dá para exigir. Entendeu? Se você tem dinheiro para comer num restaurante muito bom, para ser servido muito bem, sirva de acordo com essa possibilidade. É isso que Jesus está dizendo. Essa é a essência da estrutura que a gente demonstra poder no mundo. Do gemido. Do tempo presente. O tempo presente é para nos fazer sentir dor. Os sofrimentos desse tempo presente são o indicativo que Deus não terminou ainda, que começou depois da queda. A terra maldita produzirá sofrimentos. Os sofrimentos do tempo presente ainda nós estamos debaixo de uma administração caída, o tempo presente. Por isso temos que gemer, ansiando a redenção do nosso corpo. E ele está falando de uma intercessão de um homem que está lá. É uma intercessão perfeita. O autor de Hebreus, no capítulo 7, vai falar de o poder de uma vida indestrutível. Não tem nem como entender isso. É algo que não se destrói por nada. No capítulo 8 de Romanos, ele vai falando, olha, nós fomos predestinados em Jesus para sermos conforme a sua imagem. Estrutura de novo. A forma é a imagem de Jesus. A imagem que Jesus deixou é a imagem que nós precisamos propagar. E sabe qual é essa imagem? Paulo vai dizer, por amor a ti. Por amor a ti, somos entregues como ovelha no matadouro. Sabe quando? Todos os dias. Todos os dias. Por amor a ti. E aí, quando essa postura toma a gente, Paulo fala sobre 7 ações que estão no mundo que compõem o sofrimento presente.
São 7 ações. Por que 7? Porque 7 é para aperfeiçoar a nossa fé. A provação da nossa fé. São 7. 7 ações que representam o sofrimento desse tempo presente. Perigo, nudez, espada e outros que eu não lembro agora o nome. E ele fala que nada disso pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Preste atenção. Nada disso, esses 7 aspectos do sofrimento presente, podem separar da relação que eu tenho com o Pai por meio de Cristo Jesus. Quando eu me identifico como Jesus se identificou, entendeu? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que fazem a mesma postura e a mesma estrutura de Jesus. Tudo vai cooperar. Isso é condicional. A postura como a postura de Jesus. Entrar na postura como de Jesus traz sobre mim o céu, a intercessão que Jesus faz. Deles é o reino do céu. Traz essa postura de Jesus. E aí está a maneira de lidar com os sintomas desse sofrimento do tempo presente, de Mateus 24. Por multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Presta atenção. A maldade desse mundo vem para esfriar o nosso amor. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Qual é o trabalho da maldade? Nos separar desse amor. Então a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo hoje é uma multiplicação da maldade. Não é só Israel que está sendo bombardeado. O Rio já está há 1 mês em bombardeio. O Rio de Janeiro. Já tem mais mortos. Vocês viram o que aconteceu com um grupo de médicos, vítimas da máfia, como está falando agora o governador, estão assumindo pela primeira vez. Existe uma máfia. A maldade está na Bahia. Está nos Estados Unidos pela primeira vez, recente, numa história recente, depois de muito tempo, na primeira vez, greve. E por se multiplicar a maldade. E como é o esfriamento? Qual é o sintoma do esfriamento do amor? O esfriamento do amor é abandonar a fé. O que era abandonar a fé? É viver ao contrário de como é viver por fé. Qual é o contrário de viver por fé? Viver por vista. Está me entendendo? E a gente vive por vista. Então, tudo que acontece, tudo que é aparente, provoca em nós uma reação. Porque nós não estamos mais vivendo por fé. E Paulo diz em Gálatas que a fé opera pelo amor. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. De tudo aquilo que Cristo realizou, precisa estar tomando os meus ouvidos, a atenção dos meus ouvidos, para que a obra do Espírito esteja operante em mim, para que dentro de mim esteja produzindo uma postura que tenha a ver com a de Cristo Jesus, que diante dos sofrimentos presentes, mesmo passando por espada, perigo, nudez, eu estou gemendo, mas é um gemido que tem a ver não pela pena de mim mesmo, mas é o Espírito gerando em mim um desespero por estar ainda dentro da estrutura que eu tenho e a estrutura que o mundo tem. É um grito que vai romper com a insensibilidade que a maldade provoca, o esfriamento do amor. Vai nos dar um coração sensível para ouvir e compreender os mistérios de Deus. A palavra que Deus tem. Porque nós já estamos atrás do desenvolvimento da fé. E a fé vem pelo ouvir, não pelo já sei.
O já sei é vista. E a gente precisa entrar nesse lugar onde a mente de Cristo funciona. A mente de Cristo, ela é revelacional. Ela desenvolve a sabedoria espiritual, o discernimento espiritual. A mente de Cristo está lá em Isaías 11:3, e se inspirará no temor do Senhor, e não julgará pelo que vê, e não decidirá pelo que ouve. É a mente do Messias. E nele repousará o Espírito de Deus, e se inspirará no temor do Senhor. Então, para a gente poder trabalhar em Cristo, com a palavra, no poder do Espírito, nós precisamos desses elementos, ou dessa estrutura, dessa postura. Entender que os sofrimentos desse tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O sofrimento desse tempo presente não há de se comparar. E a gente precisa produzir esperança. A gente precisa produzir esperança. A esperança se produz em meio à tribulação quando eu mantenho a perseverança. A perseverança me dá maturidade. E a maturidade que me dá esperança. Lembra que eu falei lá do início? Alguém maduro não é como um menino. Ele sempre tem esperança. Porque ele espera naquilo que Deus disse. De maneira madura. E não por novidades e tendências para lá e para cá. Então, dentro do que está acontecendo no mundo hoje, não tem a ver com acontecimentos de finais dos tempos. Geralmente, os finais dos tempos nós só entendemos depois deles. Daniel estava lendo o livro de Jeremias, cumpriu 70 anos, depois que já tinha cumprido, entendeu? Ok, tá bom. Essa é a leitura profética. Não tem a ver com predizer, tem a ver com entender o que Deus está administrando. E pode ter aspectos que tem a ver com o que ainda vai acontecer. Mas o mais importante para a gente hoje é desenvolver essa estrutura. A estrutura de valores reais, espirituais, valores espirituais que são reais. Fé, esperança e amor, o maior é amor. A estrutura de humildade, de mansidão, entendendo que tudo o que está acontecendo não quer dizer nada sobre aquilo que eu estou esperando. Porque eu não vivo por vista. Não vos alarmeis. É necessário que essas coisas aconteçam. Jesus fala, vai acontecer. Mas qual é a prioridade? A prioridade é o tipo de sintoma que esses acontecimentos estão produzindo. Esfriamento do amor, entende? Abandono da fé. E ele diz, quem persevera é o mesmo que vive pelo evangelho do reino. E este evangelho do reino será pregado. Qual evangelho? O quem persevera até o fim será salvo. Como se prega o evangelho do reino? Perseverando até o fim. Aguardando a intervenção da salvação do reino. E este evangelho do reino será pregado e então virá o fim. Entende que o fim só vem depois de passar por muitos sofrimentos. O fim é depois da perseverança. O fim não é a perseverança. O fim é depois. Quando a gente persevera nesse mundo por causa da palavra de Jesus, Paulo vai dizer que agora nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem a vida, nem a morte, nada mais, nada, já é realidades invisíveis, são domínios invisíveis,
nós estamos lidando, a maneira de como nós estamos lidando com aquilo que é visível determina a nossa autoridade sobre o que é invisível. Sobre aquilo que está sobre a administração divina. Morte, vida, domínios, eras. Se a gente tem a postura correta, em meio aos sofrimentos, nós vamos para um lugar, que é o lugar que Paulo também escreve, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não é sentado, é assentado, é colocado no lugar de funcionamento diferente de como as coisas funcionam nesse mundo. Porque o juiz se assenta para julgar. O professor antigamente se assentava para ensinar. Esse estar assentado é estar sendo colocado num lugar de atividade. Só que não é mais como a terra demanda, é como os céus demandam. Isso é estar sentados com Cristo Jesus. Porque é outro domínio que está sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Essa é a realidade que a igreja opera. Assentado com Ele nas regiões celestiais. Nós não estamos na terra tentando tocar os céus. Nós estamos dos céus tentando tocar a terra. Essa foi a última mensagem de Jesus. E eu termino. A última mensagem de Jesus foi: eu vou, mas eu volto. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu vou, mas eu volto. Ele está querendo dizer: eu vou estar num outro lugar, mas eu não estou desconectado com tudo que vai estar acontecendo com vocês. Porque ele também disse: eu estarei com vocês até que esse século termine. Eu só vou estar de um outro lugar. E a partir daí é a mensagem que ele está dizendo: olha, se concentrem para o lugar aonde eu estou. Se concentrem lá. Por isso o apóstolo Paulo disse: pensai nas coisas que são. Por quê? Onde Cristo está. E tem uma coisa, porque a nossa vida está escondida em Cristo. Aonde está a sua vida? Sabe onde está a sua vida? A sua vida está naquilo que mais ocupa o seu pensamento. O que mais ocupa o seu pensamento? As coisas do alto? O que modela a sua maneira de pensar? Aonde está a sua vida? Por isso Jesus disse: quem perder a sua vida, acha. Ele faz um trocadilho de palavras. A psique precisa ser desconstruída para a verdadeira vida da forma. Quem perde a sua psique, quem não anda mais por vista, quem não anda baseado na sua própria persona, mas está indo a Jesus para que Ele desenvolva a sua verdadeira pessoa. A imagem de Jesus. A forma da imagem de Jesus. Que eu tenho esperança de ver esse trabalho profético e apostólico acontecendo para trazer essas fundamentações para nós. E como eu disse, a minha contribuição de hoje tem a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje. São tempos de avanços. Não são tempos de andar alarmados. É avanço. Avanço é diferente de desespero, de alarme. Avanço. Nós estávamos estudando num PG, num pequeno grupo, o capítulo 12 de Atos, um desafio, porque começa dizendo que um dos líderes, a igreja começa a ser perseguida, Herodes persegue os líderes, os apóstolos, prende Pedro e corta a cabeça de Tiago. E olha que doido, ele prende Pedro, corta a cabeça de Tiago. Depois Pedro é solto, ele está sendo guardado por 16 guardas, Pedro é solto. No outro dia de manhã, Pedro aparece
com a igreja, e logo depois Herodes morre. E tu fica assim, Deus não podia ser perfeito, Tiago não ter morrido, Pedro não ser preso, e Herodes já ter morrido logo, já que ele é do mal. O mistério de Deus é diferente. Morre um apóstolo, solta outro, e morre quem matou. Para quê? Para que a gente não tenha um formato, não tem forma de como o movimento de Deus se desenvolve. Não tem forma, querido. Até quem morre contribui para o avanço. Paulo escreveu isso em Filipenses capítulo 2. Olha, eu quero que vocês se alegrem, porque a minha prisão está contribuindo para o avanço do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana sabe que eu estou aqui por causa de Cristo. O avanço, enquanto ele estava preso, a gente não consegue ver avanço quando as coisas não acontecem na igreja. E Paulo vinha avanço quando estava preso, porque era mais importante a mensagem do que a popularidade. A mensagem era mais importante. A mensagem era mais importante. Ele usa a identidade romana por causa da mensagem. Você tem que usar a sua faculdade, seu diploma, por causa da mensagem, entendeu? Por que eu uso tudo por causa da mensagem? Para que Cristo alcance, para que Cristo seja pregado. Tudo é Cristo. Não tem nada mais meu. Porque nada pode me separar. Por eu não cultivar esse lugar de estar em Cristo, é que os sofrimentos me confundem. Porque quando eu estou em Cristo, eu entendo que o sofrimento, ele serve para me conduzir ao meu futuro. Ele falou para os discípulos no caminho de Emaús: por acaso não era necessário que o Messias sofresse antes de entrar na sua glória? Os sofrimentos desse tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Quantos querem glória? Quantos querem glória? Não, eu deixei vocês desanimados. Vocês estavam tão animados. Quantos querem glória? Amém. Permitam o sofrimento. Porque a tribulação é um campo produtivo de esperança. A perseverança produz. E produz. E produz. Se queremos desenvolver a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus e a estatura de varão, a tribulação produz. Então não fica preocupado se vai ter, não vai ter, quando vai ser, quando começa, quando termina. Faça dela produtiva, porque quando a perseguição começou para Paulo, e quando a prisão chegou em Paulo, ele falou assim: esse é o lugar que eu tenho que estar agora. Come on, é aqui. É aqui. Roma te prendeu. Não, gente, olha, se alegre, eu digo novamente, alegrai-vos. É o Evangelho que colocou essas algemas em mim. Eu estou feliz porque eu estou sofrendo as aflições que restam pelo corpo de Cristo. Vamos lá. Eu estou em Cristo. Espada, perigo, naufrágios. Eu estou em Cristo. Quem está em Cristo, Deus vai avisar: olha, vai acontecer um acidente, você só vai ficar internado e vai sair. Tá bom? Tá bom. Ué, tá rindo? Paulo estava embarcado, Deus avisou: vai ter o naufrágio, fique tranquilo. É importante, você vai ter que se apresentar a Roma. Paulo falou: gente, vamos só jogar algumas coisinhas fora, vai acabar tudo, vai dar ruim. Veio um anjo e me avisou. A gente que é profeta que fala assim: não vai ter tempestade, não vai ter nada, tá tudo bem, Senhor, essa força. Não funciona assim na vida real de Jesus. É um pouco diferente. O nosso Senhor gritou de dor. Entendeu? Gemeu. O nosso Senhor. Aí você ora assim: Deus, você não sabe o que é passar por isso.
Deus, você não sabe o que é ser traído, você não sabe o que é ser invejado, você não sabe o que é ser deixado pelos seus amigos de ministério, aqueles que você viveu durante anos com eles. Você não sabe, você investir em alguém, dar autoridade, ver ele funcionando no que você funcionava também, e depois ir embora te deixar. Deus, você não sabe o que é isso. Deus, você não sabe que a sua família não entender teu chamado, não querer seguir você. Deus, você não sabe que a sociedade não consegue entender o que você é. Eu tenho para dar, mas ninguém reconhece. Deus, você não sabe o que é isso. Deus deve estar lá em cima já assim. Ei, pessoal, volta para o livro. Eu estive aí. Eu nasci de uma mulher. Eu tive que viver dentro de um lugar pequenininho, que eu criei todas as coisas. Por isso o autor de Hebreus, no capítulo 5, diz que ele aprendeu tudo aquilo que sofreu. E não foi ouvido por causa das suas lágrimas e dos seus clamores, mas sim por causa da sua reverente submissão. A reverência diante da proposta de Deus, que fez ele ser ouvido, entendeu? Ele aprendeu a viver como ser humano, porque agora a intercessão dele não é o que ele acha que é. A intercessão de Jesus, Facundo, é exatamente o que eu sinto agora. Ele sabe, porque ele esteve numa estrutura como essa que eu e você nós temos. E o corpo de Cristo é edificado na medida que nós entendemos que Cristo teve um corpo. Quando nós entendemos que Cristo teve um corpo, nós entendemos a importância de sermos edificados como corpo. Porque se Deus, mesmo sendo como Deus, veio conviver com a gente, por que eu não vou conviver com meu irmão? Por que eu não vou pertencer a um corpo? A edificação do corpo de Cristo, ela ganha importância quando a gente entende que Jesus teve um corpo. Tem um corpo. Essa estrutura que está aí do seu lado é a mesma que ele viveu. Porém, não da mesma natureza, mas a estrutura é a mesma. A natureza dele é divina. Como Paulo fala, semente incorruptível, que gera em nós uma nova gestação, ela é germinada no nosso interior para o desenvolvimento de uma nova vida. Mas ele tinha a mesma estrutura. Os tempos de avanço têm a ver com o rompimento que a gente provoca com as nossas crenças velhas. A maneira de como nós cremos. E eu termino, já disse, né, que termino, vou terminar de verdade agora, verdade verdadeira. Vou até beber um pouquinho d'água aqui para terminar. Atos capítulo 9, e capítulo 10 e 11, até o capítulo 15, fala da mudança que a igreja sofre dentro do seu movimento. E Atos 8 até o 15, fala de 15 anos depois de Atos 2,42. Atos 2,42 é um relato de uma maneira de viver de 5 anos da igreja. Quando chega o 6º ano dela é quando Estevão morre. E aí vai chegando ao 10º ano, um pouco mais para frente, não tem como ter contagem precisas, mas é por essa contagem aí, Deus começa a despertar a igreja para uma compreensão nova da sua função na terra. Porque Atos 9:31 fala que a igreja estava crescendo, edificada pelo Espírito Santo, em Jerusalém, Judeia, Samaria e Galileia. Opa! Aí está uma narrativa de Lucas, mostrando que a igreja havia parado no plano.
ele escreve esse versículo para provocar uma transição na narrativa literária do que ele está querendo transmitir no livro de Atos. Então ele dá a entender que Atos 9:31 mostra que a igreja não estava andando no que ele disse em Atos 1:8. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então Lucas andou com Paulo, e Paulo tinha uma meta, ir até a Península Ibérica, porque na cabeça dele, pelo mundo que ele vivia, ali eram os confins, a Espanha. Por isso ele demonstra esse desejo, quando escreve aos Romanos, de ir à Espanha. Por isso ele começa pelo mundo greco-romano, Ásia, ele queria ir até os confins. Então Lucas está provocando uma mudança de narrativa. E nós vamos ver no capítulo 15, ou no capítulo 15 é a última vez que você ouve falar de Pedro e as falas de Pedro. Do capítulo 15 em diante, 16 em diante é só Paulo. Porque Lucas fala sobre essa nova dinâmica. A igreja começou em Jerusalém, depois ela tem um outro centro chamado Antioquia, que é a igreja que viveu à frente do seu tempo, que é a igreja que recebeu a mistura de todo tipo de gente diferente, convivendo junto, porque os profetas e mestres estavam ali desenvolvendo uma nova compreensão sobre como a igreja deveria ser no futuro. Então foi um polo conflitante para Jerusalém, mas ao mesmo tempo trazia respostas para Jerusalém, porque eles conseguiam viver com pessoas totalmente diferentes. A lista de Atos 13 fala de homens negros juntos, judeus, pessoas que já vinham do Império Romano, serviam tertacras. Então, pessoas diferentes juntas, trabalhando numa comunidade, desenvolvendo compreensão, estudo, desenvolvendo a harmonia na adoração, oração, compreensão das Escrituras, um movimento profético, Antioquia. Porque Deus já estava puxando a igreja para novas compreensões. E aí tem um homem chamado Cornélio, ele também é uma peça central. Um homem que não ia na igreja, mas orava e dava esmola, e ele era piedoso, temente a Deus, mas não ia na igreja de Pedro. E um dia na oração veio o anjo e falou: Cornélio, chama Pedro. O Cornélio, ok, eu vou chamar Pedro. Doideira, né? Cornélio não tinha nenhuma familiaridade com o negócio, apareceu para ele e falou: beleza, vou lá, chama Pedro. Falou para os caras: vai em Jope, procura um cara chamado Pedro, que é o líder da igreja lá, ele vai vir aqui para falar alguma coisa que eu nem sei o que é, mas ele precisa estar aqui. Enquanto isso, Deus teve mais trabalho com Pedro. 3 vezes a mesma visão. Mata e come, ele falava: está amarrado. Em nome de Jesus, isso é contra a Torá. Eu nunca vou fazer uma coisa dessa, tocar em coisa imunda. Dorme de novo, a mesma. Está amarrado, isso é ataque. Irmão, ore por mim, minha cabeça está confusa. Não pode ser um sonho de Deus mandando eu comer algo que Deus proibiu de comer. E não é que era de Deus o sonho. Deus queria mudar a maneira de como Pedro entendia o que estava escrito. E usou algo que está escrito para fazer ele entender que não é só não comer, havia nele uma discriminação, uma acepção que ele fazia sobre as pessoas que comiam. Entendeu? Quando ele chega na casa de Cornélio, chega assim: agora eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas. Porque ele achava que o fato de Deus dizer para ele não comer, estava condenando quem comia. Isso é humano, não foi isso que Deus disse. Deus entregou um segredo, um mistério. E esse é o risco que nós crentes sofremos também. A nós é dado alguns oráculos, alguns ensinamentos, e a gente acha, pelo fato de a gente crer neles, o que não faz o como a gente crê, está longe de Deus. E que a gente é melhor do que ele. E Lucas faz questão de relatar que Cornélio era um homem temente a Deus. Ele não seguia a Torá como Pedro. Mas Pedro seguia a Torá, mas tinha um entendimento que estava bloqueando o que Deus queria fazer com Cornélio. Entendeu? E Cornélio fica assim: não, isso que é que... Jesus falou, né? Agora eu me lembrei, me dei conta que Jesus falou, né?
Então ele veio, morreu, e quando ele falou ressuscitou, blá, o espírito caiu. E ele ficou, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Ali Pedro estava tenso, irmãos. O espírito da promessa para os puros que guardam a Torá estava caindo nos impuros que não tinham nem a Torá. E ele olhava para a cena, quando ele vai narrar para os apóstolos, falou, irmãos, o espírito caiu sobre eles como a nós, lá em Atos 2. E eles não fizeram o mesmo que a gente fez. Entendeu? Na mente de Pedro era muito conflitante. Eu andei com Jesus, eu estava lá, eu cortei a orelha de Malco, Jesus botou no lugar, eu tive que negar, tive que consertar com ele, fiz tudo, andei na mar, e esse pessoal não viveu nada, e agora o Espírito está caindo sobre eles. Não chame de incomum o que eu tornei puro. A maneira como Deus purifica não segue as suas regras. Não segue as minhas regras. Se a gente vive por fé, o que diz Deus que é bom, não é os meus olhos que dizem, entendeu? Quando os olhos da humanidade viu que era bom, já estava em pecado. E viu que a árvore era boa. Já não era mais o que Deus disse sobre a árvore. Entendeu? Era isso que ele estava purificando em Pedro. Não é o que os seus olhos determinam sobre o que eu disse que é. É o que os meus olhos determinam sobre o que eu disse que é. Daí está a pureza. Por isso que os puros de coração verão a Deus. A pureza tem a ver com esvaziamento. Quanto menos opinião você tiver, mais puro você fica. Por isso que a pureza é comparado com o fogo do ourives. Tira coisas, entendeu? Quanto mais você permite ir coisas embora de você, mais puro você fica. Vai vindo outros padrões. E aí está o desafio que eu quero fechar. O desafio é entender que a conversão de Cornélio está ligada à conversão de Pedro. Pedro teve que se converter como Deus estava operando, para Deus poder operar aquilo que ele queria operar. Porque Deus, ele quando faz promessas, Jesus falou, Pedro, tu és uma pedra de início. Ele não iria iniciar sem a pedra de início. O que eu estou querendo dizer é que Deus tem os ministros para um novo tempo, que precisam permitir serem renovados, como um odre, para poder receber o que Ele está derramando nesse novo tempo. Mesmo que isso seja totalmente contraditório à sua própria visão sobre tudo. Esse é o ponto. Para mim, somos nós que precisamos nos converter para que Deus faça o que Ele quer fazer no mundo. Não é o mundo que é o problema. Porque o pecado não entrou no mundo pelo mundo, o pecado entrou no mundo pelo Éden. Então o problema sempre está no lugar que Deus escolheu para ser exercido o seu sacerdócio. Deus está esperando da gente uma reforma da nossa ótica, uma mudança de mentalidade, arrependimento mesmo, que só vai ser proporcionado por um quebrantamento profundo. E quebrantamento é quebra de argumento. A quebra de argumento acontece quando eu entro num ambiente de pureza. Isaías tinha muita opinião, mas não tinha pureza. E ele descobriu isso depois. Que toda a opinião dele foi formada pela impureza. E quando ele teve um encontro com a presença de Jesus,
ele só falava uma coisa: eu sei, eu sei, eu sei. Foi? Não. Ai de mim, eu não sei. Porque eu não consigo entender. A terra está como está, mas o que os serafins dizem, eu não consigo entender. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu preciso aprender como a terra vai ficar assim. Foi a partir daí que ele foi o profeta que mais falou da era messiânica em toda a Bíblia. Ele serviu a sua geração. E Jesus, lá no capítulo 12 de João, vai dizer, e Isaías disse isso. O que ele disse? De um povo que tinha um coração insensível. E Isaías só disse isso porque ele me viu e viu a minha glória e falou sobre ela. Sabe? A presença de Jesus modifica a nossa ótica. A presença de Jesus, ela traz sintomas de quebrantamento, de esvaziamento, de arrependimento, para uma pureza, para poder ver como a terra vai ficar cheia da glória. Porque os sofrimentos desse tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Ou seja, o que me faz ser guiado até aquilo que vai ser revelado não são os sofrimentos, mas é a glória que vai ser revelada. Toda a terra está cheia da sua glória. E Ele está querendo colocar isso dentro de nós, porque a revelação é da glória dos filhos também. É algo de dentro para fora, que está sendo formado em nós, em mim e você. E os filhos de Deus não têm títulos ministeriais. Os filhos são filhos. Os títulos são o meu serviço como filho. Mas a glória é para o filho, não é para o título. O título é para o serviço, mas a glória é para o filho, é para a minha identidade, que eu sou, amém? Fica de pé. A glória não é para um título. A glória não é para o ministério. A glória é para quem eu sou. Quem eu me torno como filho de Deus. Feche os seus olhos. Espírito da profecia, eu peço você nessa hora que você traga colírio para os nossos olhos, com toda simplicidade. Nós sabemos que esse é um dia de pessoas estratégicas, e essa reunião não foi mantida por acaso, em meio a um mundo em turbulência. Nós estamos aqui porque nós estamos interessados no que você nos chamou. Nós estamos interessados com aquilo que você quer fazer de nós. Então nessa noite eu peço, mostra-nos. Traga uma mudança de ótica. Senhor, que o teu fogo venha eliminar as escórias de preconceito, de estratificação, de acepção, de discriminação. Senhor, eu peço que sejamos nessa noite livres do espírito de religiosidade, para que o espírito da profecia trabalhe. Jesus, você é o principal, o centro dessa obra. Nós te pedimos, libera mais de você aqui nessa noite. Libera mais de você. Mais de você. Jesus, encontre aqui os Pedros, os Paulos, os Ananias, os Cornélios, aqueles que têm encontro com você
independente da nossa estratificação, independente da nossa acepção, independente da nossa opinião, e você está no controle, você está no comando. O teu testemunho, Jesus, é o espírito da profecia. Então eu te peço, espírito da profecia, trabalhe, 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 trabalhe. Os teus ministros estejam aqui, os ministros dos céus ministrando os ministros da terra, espíritos ministradores, tocando com brasas bocas, tirando véus de mente, véus de olhos, Senhor, acendendo com uma tocha a lâmpada do interior. Oh! Jesus, eu peço que palavras que foram ditas há pessoas aqui que colocaram elas dentro da jornada que elas estão, sejam revisadas nessa noite. Sejam revisadas. Que não haja peso na mente, mas que haja fogo no coração. Fogo no coração. Fogo no coração. Que o teu Espírito esteja derramando uma medida maior do teu amor aqui, Jesus. Oh! Uma medida maior do teu amor aqui. Para que possamos chamar mais, Jesus. Para que possamos chamar mais, Jesus. Te amar mais, Jesus. Te amar mais, Jesus. Te amar mais. E soltar, soltar, soltar da nossa própria força. Soltar e se entregar ao teu amor, Jesus. Como ovelhas levadas ao matador. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vejo uma carga na sua vida como a carga de Maria, a mãe de Jesus, que ouvia as palavras quando levou o menino para ser apresentado no templo. Ouvia as palavras de Simeão e Ana, e diz que ela guardava aquelas palavras no seu coração. Eu vejo você como uma mulher receptora, que guarda as palavras. Enquanto você orava, eu via isso na sua vida. Você é uma mulher que carrega aquilo que foi dito até o lugar que precisa ser cumprido. O seu ministério no serviço apostólico é de dar a luz, de gerar, de cuidar sobre aquilo que Deus está desenvolvendo, como fez Maria. Há uma carga sobre você intercessória, de carregar as palavras até o lugar de cumprimento. Toda a sua fidelidade ao que você ouviu te coloca nesse lugar, de você continuar crendo do que foi dito há muitos anos atrás, de você se manter firme naquilo que foi dito e que já até entrou em descrédito. Mas tudo isso tem a ver com onde Deus quis conservar a sua palavra.
mesmo que com dores no seu peito, como foi dito a Maria, que uma espada transpassaria o seu coração. Mas aquilo que você está gerando tem mais poder do que a dor da espada. Você tem vivido dias e anos, os últimos 3 anos são anos de se sentir no seu lugar, de entender o seu lugar. São tempos de convicções agora. Convicções com humildade. Aqueles que te deixaram não entendiam o seu zelo, mas o zelo que você tem recebeu entendimento para poder desenvolver o que você zela. Cada vez mais, menos força e mais paixão. E é difícil entender a diferença de como agir com paixão e não exercer força. A maneira que eu encontro de se movimentar com paixão sem força é permitir sofrer. Quando a gente se permite sofrer, a gente movimenta a paixão. E vai começar num fluxo para desdobrar palavras que estão sobre a sua vida, sobre cura, sobre sinais, sobre milagres, que está travado há mais ou menos 8 anos. E chega um tempo em que a sua estrutura está pronta para isso, porque a cura, os sinais, os milagres e os prodígios sempre foram narrados que Jesus movia, o motor dessa operação é a compaixão. Ou seja, o que a paixão faz com a gente. E esse é um tempo que você está finalizando o aprendizado de se mover com a paixão, para que a compaixão opere afetando as pessoas ao seu redor. E vocês, como um casal, vão experimentar uma nova colheita. Há uma colheita vindo. Há uma colheita vindo. A troca de residência vai sinalizar a grande mudança do que está vindo para a igreja com vocês. Eu vejo uma mudança não só de casa de vocês, mas também desse lugar, para o lugar mais central da cidade, que atrás é verde. A parte de trás tem muito verde. Eu abençoo vocês para esse tempo de colheita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.